Em 2 Tessalonicenses 2:3-8, a palavra revelado, mencionada 3 vezes, possui uma ênfase significativa, especialmente no contexto do anticristo. Essa repetição não é incidental, serve como uma ênfase deliberada pelo autor para chamar a atenção do leitor para um conceito teológico crucial. O trecho destaca a ideia de um momento profundo e definidor no tempo, uma grande revelação ou revelação. Esta não é apenas uma revelação comum, está especificamente ligada ao surgimento do anticristo, uma figura de importância crucial na escatologia cristã. O uso repetido de revelado nesse contexto sugere que a identidade e ações do anticristo não permanecerão ocultas ou obscuras. Elas serão expostas, claramente discerníveis para aqueles que testemunham esses eventos. A expectativa dessa revelação também serve para advertir e preparar o leitor, destacando a necessidade de vigilância, discernimento e uma base sólida na fé durante tempos de engano e apostasia. Assim, a repetição da palavra revelado neste trecho é uma ferramenta poderosa que enfatiza a natureza grandiosa dos eventos descritos e suas implicações profundas, tanto para os leitores contemporâneos quanto para os futuros leitores das Escrituras. Em 2 Tessalonicenses 2:3-8, o texto adverte: ninguém, de maneira alguma, vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos lembrais de que, estando ainda convosco, eu vos dizia estas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. A primeira menção de revelado refere-se à aparição ou entrada em vista pública do homem do pecado, também conhecido como filho da perdição. Essa figura não é outra senão o anticristo, que se opõe e se exalta acima de tudo o que é chamado Deus ou é adorado, chegando ao ponto de assentar-se no templo de Deus, mostrando-se como Deus. A segunda menção indica um momento específico para essa revelação, sugerindo que há um tempo predeterminado em que esse indivíduo será revelado, implicando uma cronologia divina ou profética. A última menção de revelado refere-se à exposição ou conhecimento desse ímpio, o que parece coincidir com um momento de julgamento, pois é seguido por uma descrição do Senhor consumindo essa entidade com o sopro de sua boca e destruindo-a com a grandeza de sua vinda. Ao longo dos anos, houve homens que vi durante minha vida que me fizeram pensar privadamente: será que este homem é o anticristo? Poderia ser ele? De vez em quando surge uma pessoa proeminente, e se você ouvir o que dizem e acreditar e se conhecer a Bíblia, é fácil concluir que essa pessoa poderia ser o anticristo. Mesmo quando examinei no que acreditavam, ficou claro ver que o espírito do anticristo está agindo neles. 1 João 4:3 introduz o conceito do espírito do anticristo. Aqui, anticristo não se refere necessariamente a um indivíduo específico, mas ao espírito ou atitude que nega a natureza e a missão de Cristo. Todos esses homens, sobre os quais eu questionei privadamente se poderiam ser o anticristo, negam quem Cristo é e sua natureza. Eu não vou mencionar nomes ou apontar indivíduos específicos. A verdade é que ninguém na Terra atualmente sabe quem é o anticristo, mas a Bíblia nos diz que, quando ele aparecer, será revelado, e será óbvio para aqueles que conhecem a Bíblia quem ele é. Sim,
O anticristo, o homem, está chegando, mas a Bíblia é clara em 1 João 4:3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, e esse é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que há de vir. E eis que já está no mundo. O mundo em que você vive é fundamentalmente um mundo anticristão. A nação em que você vive é fundamentalmente uma nação anticristã. É um mundo que nega que Jesus Cristo veio em carne. É um mundo que está ativamente contra o Senhor Jesus Cristo, e pode haver algo mais perverso e maligno do que ser contra o Senhor Jesus Cristo. Pode haver algo mais depravado e profano do que ser contra o Senhor Jesus Cristo, pois tudo o que Cristo Jesus fez foi para o benefício dos outros. Ele curou os doentes, ressuscitou os mortos, deu visão aos cegos, fez o coxo andar, curou uma mulher com fluxo de sangue e morreu a morte de mortes para toda a humanidade. No entanto, há aqueles que estão ativamente contra o Senhor Jesus Cristo. Existem instituições que o odeiam e que ativamente tentam remover qualquer coisa relacionada a ele da sociedade. Esse é o espírito do anticristo em ação. Existem grupos nesta nação, instituições que são contrárias a qualquer coisa relacionada ao Senhor Jesus Cristo. Eu cresci em uma época em que, nas nossas escolas públicas, fazíamos orações antes das aulas, mas essa prática foi eliminada. Cresci em uma época em que havia uma Bíblia nos quartos de hotel. Você está vivendo em uma sociedade anticristã e o apóstolo João falou sobre o anticristo e seu espírito há 2000 anos. Outra manifestação significativa do espírito do anticristo é a crescente hostilidade cultural em relação aos valores cristãos tradicionais, especialmente nos domínios da moralidade sexual, da estrutura familiar e da santidade da vida. Essa mudança é evidente na aceitação e normalização crescentes de comportamentos e estilos de vida que são considerados imorais pela Bíblia e pelos padrões cristãos. Se você é seguidor de Cristo, sua vida não deve ser governada pelo que a sociedade considera aceitável ou inaceitável. Sua vida não deve ser governada por normas sociais ou culturais. Sua vida precisa ser ditada pelos padrões bíblicos. Por exemplo, a aceitação mais ampla na sociedade do sexo antes do casamento, adultério e todas as formas de imoralidade sexual pode ser vista como um desafio direto aos ensinamentos cristãos sobre a moralidade sexual. Deus criou o casamento entre Adão e Eva, e Deus criou o sexo para ocorrer dentro dos limites do casamento. Esses são os ensinamentos de Cristo. No entanto, o que estamos vendo é um mundo se afastando cada vez mais de Cristo. A secularização da sociedade é outro aspecto-chave desse fenômeno. Essa secularização é caracterizada por um menor respeito pelos valores cristãos e um aumento na ênfase de princípios seculares na governança, educação e vida pública. A remoção de símbolos e práticas cristãs de espaços públicos e instituições simboliza essa mudança. Lucas 22:3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. A narrativa de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, é uma ilustração profunda de como indivíduos podem se tornar susceptíveis a influências espirituais malévolas, como destacado em Lucas 22:3, quando Satanás entrou em Judas. O próprio adversário, o acusador dos irmãos, entrou em Judas. Este relato bíblico serve como um lembrete vívido de que espíritos malignos podem, de fato, infiltrar corações e mentes humanas, especialmente em um mundo cada vez mais distante dos valores e ensinamentos cristãos. O espírito do anticristo, como delineado na Bíblia, especialmente em 1 João 4:3, não se limita a um futuro adversário singular de Cristo. Em vez disso,
abrange um espírito ou atitude difundida, que se opõe e nega a verdadeira natureza e missão de Cristo. Este espírito não é apenas uma profecia sobre o fim dos tempos. Ele tem estado ativo desde os primeiros dias da Igreja. A Bíblia enfatiza que muitos anticristos já existem no mundo, indicando uma aplicação mais ampla do termo para abranger qualquer força ou indivíduo que se oponha a Jesus Cristo. Não perca a continuação no próximo vídeo. Você não acreditará no que o anticristo fará a seguir. Parte 2. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.